ao Emocionalmente Sã, o podcast que fala de saúde mental de forma descomplicada. Eu, Priscila. E eu, Simone. Hoje vamos falar com a Carla Esteves. Carla, que prazer recebê-la. Mais de 20 anos gerenciando projetos de recrutamento e seleção, desenvolvendo jovens talentos e também especialistas e executivos para Brasil e outros países da América Latina. A Carla também atua como co-CEO e sócia da Companhia de Talentos e Consultoria em RH. Ela integra grupos estratégicos de CEOs, diretores de RH, no WTC, entre outros. Currículo extenso aqui, hein, Si? Além de tem mais coisa, não acabou não. E tem mais coisa ainda. Coisa e ela aqui. também possui certificações em coaching, gestão de pessoas, gestão por competências, inventários de comportamento e personalidade, entre outros. E também membro do Conselho Fiscal do Instituto Ser Mais, do Terceiro Setor. Além de ser esposa do Gustavo e mãe do Arthur, um bebê delícia que eu conheço, de 1 ano e 2 meses. Senhoras e senhores, hoje é com muito prazer que eu e Simone recebemos no Emocionalmente Sã Carla Esteves. Obrigada. Ô, Carla, a gente tá vendo esse currículo sensacional, mas a nossa curiosidade é conhecer a mulher por trás desse currículo. Conta pra gente. Quem é a Carla, né? O resumo da sua trajetória de vida. Eu ia dizer que a melhor parte disso tudo que você falou é a parte do mãe do Arthur. 1 ano e 2 meses já dorme? Ele ainda não dorme direito, mas chegou lá. Não pode se querer tudo dessa vida, né? Eu penso assim, foi só comigo que isso aconteceu? Não foi. Obrigada, meninas, pelo convite. Muito bom estar aqui. Obrigada, é uma honra. O prazer é nosso. A gente te agradece disponibilizar o tempo, que eu sei que é corrido, né? Puxado. Sim. Ainda com bebê, carreira. E é um projeto lindo que eu tenho acompanhado. Parabéns, tá super legal. Acho que é muito relevante a gente falar sobre todos os temas que vocês têm tratado. Então, muito animada de estar aqui. Obrigada. Que ótimo. Conta um pouco pra gente, né, dessa trajetória da sua vida. Nós temos aqui um tempo pela frente para te conhecer melhor, né, Carla? Vamos lá. Então, vamos lá. Hoje eu tô com 40 anos, como você disse, sou esposa do Gustavo, mãe de um bebê de 1 ano e 2 meses. Eu comecei minha trajetória profissional, comecei a pensar sobre minha vida e ser mais responsável e ter mais autonomia em tudo que eu fazia, mais ou menos com 14, 15 anos. Meus pais tiveram uma dificuldade financeira e eu tive que trabalhar enquanto eu estudava. Então, isso fez muita diferença na minha vida, por isso que eu divido, porque foi ali que eu acho que eu acelerei minha maturidade como mulher, como profissional. Então, eu fui trabalhar muito cedo, né? E aí, comecei minha trajetória com 15 anos, continuei estudando e trabalhando. Fiz minha carreira, foi onde eu conheci a área de recursos humanos. Eu comecei como menor aprendiz, né? Que hoje é jovem aprendiz. Jovem aprendiz. E a empresa que eu trabalhava era a empresa amiga da criança, porque eu era uma criança ainda, então tinha legalmente esse cuidado. E aí fui crescendo na minha carreira, fiz uma trajetória cuidando de estagiários, trainees, ajudando as outras empresas a contratarem essas pessoas e desenvolverem. E também depois especialistas, executivos, fui gerindo projetos, fui muito exposta a várias empresas de vários segmentos, isso também me trouxe uma bagagem legal. Fui morar fora do país, tirei 1 ano sabático, porque eu tive na minha trajetória um burnout, acho que um estresse emocional. E aí eu decidi dar uma pausa para repensar um pouco todos os aspectos da minha vida, não só o trabalho. Fui morar fora e fiquei um tempo morando na Inglaterra, voltei, estudei lá também. Voltei já entendendo melhor e ressignificando tudo aquilo que tinha acontecido, fazendo escolhas, acho que mais conscientes, repriorizando algumas coisas da minha vida. E hoje eu estou dirigindo uma empresa, tem 200 funcionários, é uma consultoria. Estou muito feliz lá, que eu acho que eu posso exercer o meu propósito. Foi quando eu decidi também ser mãe. E aí agora estou aprendendo todos os dias e reaprendendo e me tornando também uma pessoa e profissional melhor, porque eu entendi que a maternidade faz isso com a gente, né? Ela ensina aquilo que você acha que você já sabia, ela te faz repensar, então tá sendo um momento muito especial pra mim também. E mostra pra gente que a gente não tem controle de nada, né? Nada, gente. A maternidade acho que veio Você pra só tirar. acha que você tem. Se você acha que você tem controle, o bebezinho vem e fala, nananina, você não tem controle de absolutamente nada, nem da tua vida mais. São aquelas dores e delícias, né? Tudo, né? Isso. Tem as suas dores e delícias também. Isso. Carla, conta pra gente. Você estava contando pra gente nos bastidores que a Companhia de Talentos tem uma pesquisa anual.
com mais de 118 mil jovens respondentes, média gestão e executivos. E aí, quando você pega, né, essas pesquisas, conta pra gente o que vocês encontraram, o que chama atenção, quais foram os achados, né, das expectativas que esses profissionais, desde muito jovens até já grandes, né, executivos, com relação ao mundo do trabalho, o que é a carreira dos sonhos desses executivos, desses jovens, enfim. Conta pra gente como que isso hoje está ligado à qualidade de vida, saúde mental, o que você vê, né, da perspectiva de carreira de quem está começando e quem já está num alto grau aí de trabalho. Essa é uma pesquisa que a gente faz já há mais de 20 anos, então a ideia desde a pandemia para cá foi mapear um pouco do que esse processo todo que aconteceu no Brasil e no mundo transformou no mercado de trabalho, né? Se as pessoas começaram a enxergar essa relação com o mundo do trabalho diferente do que elas enxergavam antes, porque a gente sabe que muita coisa mudou de perspectiva, né? Depois da experiência que todo mundo viveu. E aí essa pesquisa, que é a Carreira dos Sonhos, ela mapeia esses anseios desses profissionais jovens à alta liderança em relação ao mercado de trabalho, expectativas, liderança, como é que eles fazem escolhas de carreira, o que eles levam em consideração, o que eles acham que não faz mais sentido. Então, a gente olha isso ao longo do tempo. E aí, essa última edição que saiu de 2022, os resultados, que é onde a gente teve 180 mil respondentes, trouxe alguns aspectos bem interessantes que faz a gente pensar bastante o que tem que ser diferente, né? Trouxe algumas reflexões. Então, por exemplo, lá apareceu que a gente pergunta quais são os atributos que você considera mais relevante na sua relação com o trabalho. E aí, entre todos eles, o primeiro que apareceu com mais de 38% dos respondentes optando por essa alternativa como primeira opção é o quanto o trabalho afeta a minha vida pessoal, minha qualidade de vida. Então, 40% das pessoas disseram que escolhem as opções de carreira levando em consideração quanto aquela jornada vai impactar a sua vida. E deixando muito claro, estou falando de qualidade de vida e bem-estar, eles colocam. E aí, isso chamou bastante a nossa atenção. O que antes era salário e remuneração, oportunidades de crescimento, carreira internacional, hoje é o quanto essa oportunidade de trabalho vai mudar, vai impactar a minha vida pessoal. E a gente não está falando só da geração que está chegando, a gente está falando também da geração que já está consolidada nas suas carreiras, é isso? Perfeito, então isso apareceu como primeira opção dos jovens, especialistas e altos executivos, que por isso que chamou muito a nossa atenção. E aí a gente foi entender assim, tá bom, por que vocês estão colocando isso, né? Por que isso é tão relevante, né? Em segundo lugar, apareceu oportunidades de crescimento profissional e desenvolvimento, né? Mas por que isso apareceu em primeiro lugar? E eles falavam que a maior parte deles vem sentindo cada vez mais uma exaustão muito grande, uma sensação de sobrecarga que impacta no emocional deles e isso afeta as outras esferas da vida. Então, que para compensar, para ser feliz, para exercer o seu propósito, você tem que estar bem consigo mesmo para poder fazer bem para o outro. Então, essa consciência é muito legal, que é olhar para o trabalho de forma diferente que as pessoas olhavam antes, né? Sim. Então, é muito, muito interessante sobre a perspectiva que eles colocam. O que chama a atenção das empresas, de falar, então tá, se isso é o que é mais valorizado e tem mais valor, o que a gente vai fazer para proporcionar um ambiente que ofereça isso para as pessoas, além de crescimento, autonomia e aprendizado. Até para reter essas pessoas, né, felizes, trabalhando, dando o lucro, né, a rentabilidade que a empresa no fim do dia é onde ela está focada, mas para eu ter esse lucro, essa rentabilidade, eu preciso ter um profissional que enxergue que aqui ele tem oportunidade de crescimento, qualidade de vida e saúde e bem-estar. Interessante. É muito interessante isso, né? Essas mudanças que vêm ocorrendo. A gente foi investigar e aí a gente foi conversar para fazer uma análise quali e entender assim, o que mais está por detrás disso, né? E aí muitos colocaram e o que faz super sentido, e ouvimos as empresas também, o movimento de produtividade que o mercado pede cada vez mais, porque está mais competitivo. Então, fazer mais com menos, aproveitar mais o tempo das pessoas, ganhar sinergias para que a gente gaste menos tempo em operações padrões. Então, esse movimento de produtividade somado à coisa do tudo é urgente, um urgente desmedido. Não só o que é importante, mas tudo agora é urgente. O mundo é urgente, em uma mensagem em 10 segundos, todo mundo quer resposta rápida. A soma disso faz com que as pessoas se sintam sempre aquém, devendo algo. Isso gera um desconforto emocional grande. Então, foi aí que a gente entendeu que dava para agir sobre isso, entendeu? Isso que você está dizendo, Carla, é um dos sintomas
do burnout, que a gente vai falar depois, né? Sim. Essa sensação de que quando, invariavelmente, eu me comparo com alguém, eu sinto que eu estou devendo. Por mais que eu corra, por mais que eu tenha senso de urgência, parece que tem sempre alguém à minha frente e isso vai criando um grande vazio no meu desempenho. E se isso ligado ao ambiente de trabalho, começa a somar aí sintomas que pode acabar, como você falou aí, numa questão de burnout, que depois a gente discute com mais... que a Carla vai trazer uma experiência pessoal também sobre Sim. isso, né? E o quão é importante compartilhar essas experiências. Porque muitas vezes, né, a imagem que se tem quando está de fora é que aquele profissional, né, ele não vai passar por isso. Então, ele não pode ser, talvez ele não seja afetado, porque ele está no dia a dia dele, exercendo as funções dele, mas muitas vezes nem a própria pessoa tem essa percepção do que está acontecendo na sua saúde mental, né? E o que é mais legal hoje é que, pelo menos eu tenho percebido que é mais aceitável falar sobre isso. Sim. Né? Antes eu acredito que muita gente sentia, talvez, imagino eu, mas era menos espaço para se discutir a respeito, menos, porque aquilo ia te taxar de alguma maneira, tinha um tabu. Então hoje eu acho que está mais aceitável falar sobre isso, né? Até considerando a sua proximidade, né, com as empresas de diversos segmentos, né, como que você está vendo essa questão da inserção do bem-estar e da saúde mental, né? Como que está sendo trabalhado dentro das organizações? Os gestores estão preparados? Os gestores. Como que eles estão recebendo também essa demanda? E eu também gostaria de saber, né, se isso também teve um impacto alto depois da pandemia, né? Como que foi essa mudança toda? Olha, eu diria que a gente tem empresas em todos os estágios, né, de maturidade nesse tema, mas assim, o que acho que realmente mudou é que muitas delas entendendo que para recrutar e manter as pessoas que elas querem, que são diferenciadas, que na visão delas são talentos, elas precisam oferecer isso que eles julgam como o principal mobilizador para eles fazerem escolhas de carreira. Então, tem um exercício que quase todas as empresas têm feito de o que eu faço para proporcionar um ambiente de trabalho que tire o melhor desse profissional e não leve ele a adoecer, né? Então, sim, acho que tem um movimento grande das empresas preocupadas em fazer isso. Para ter essas pessoas lá, 2, preocupados com a sua marca empregadora, porque uma vez que eu tenho um ambiente onde muita gente fica doente, isso se espalha no Glassdoor, em um monte de ferramentas onde as pessoas falam sobre como é trabalhar no LinkedIn e tudo mais. Então, ninguém quer trabalhar numa empresa onde tem muita gente doente. Então, eles também se preocupam com a marca empregadora dessas empresas. E não só com os profissionais, mas também com os profissionais. Então, eu sinto um movimento claro de preocupação das empresas. Como é que elas têm tratado isso em geral? Eu diria 5 aspectos. Programas de saúde e bem-estar emocional e físico, que passa por ações com um time de sensibilização ao tema, de cuidados, que tipo de paradas você pode fazer na sua jornada para garantir o seu bem-estar, como é que você pode cuidar do seu corpo, da sua mente, nutrir ela da melhor maneira, benefícios que ajudem as pessoas a cuidarem disso. Então, acesso a psicólogos, acesso a grupos de discussão, benefícios como academia, até benefícios físicos, que você pode fazer exercício, alimentação saudável. Então, tudo aquilo que for benefício ligado a físico e mente, acho que as empresas estão mais preocupadas em oferecer, e programas que você possa conversar sobre, psicólogos, enfim, que quem precise tenha onde buscar isso. Então, várias empresas estão cuidando disso, é a primeira coisa. A segunda é claramente uma preocupação em preparar a liderança dessas pessoas para ter uma escuta mais ativa, ser mais próximo, prestar atenção na mudança de comportamento do profissional, abordar o tema, que é sempre um tema delicado, você não pode ser invasivo com a vida da pessoa. Então, as empresas estão treinando os líderes para que eles consigam identificar precocemente essa questão e tratar isso. Ensinando a ser um líder que constrói relações de confiança, que faz muita diferença, proximidade, transparência. Então, essa é a segunda ação forte. Então, com o time e com os líderes. A terceira coisa é pensando o que tem valor para cada um, individualizando, assim. Para Simone, tem valor horários flexíveis, porque ela é mãe e isso faz sentido para ela. Então, vamos oferecer isso para ela. Ela trabalha a jornada dela, mas do horário que for bom para ela. Para Priscila, faz mais sentido trabalhar híbrido, não precisa ir todo dia para a empresa, trabalha alguns dias home office e vai. Então, isso faz parte do que você chama de saúde e bem-estar. Para cada pessoa é um contexto diferente. Então, oferecendo esse programa mais flexível e híbrido. E, por fim, olhando sobrecarga de trabalho. Assim, o conjunto de atividades que eu te dei.
é possível que você exerça, mesmo sendo o melhor profissional, ou tá demais para você? Então, essas 4 coisas têm sido mais cuidadas pelas empresas e cada vez mais os profissionais, a primeira pergunta na entrevista como é que vocês cuidam do bem-estar do profissional aqui? Como é que vocês tratam a saúde aqui dentro? Procuram nos sites se tem gente falando sobre isso dessa empresa bem ou mal. Então, é muito interessante o movimento. É interessante. Eu acho bem-vindo, né? Porque eu acho ótimo. Pessoas bem, sãs, felizes, né? Porque desde a época que eu trabalhava em recursos humanos, nas empresas, a gente tinha esse olhar de que em algum momento ia ser necessário fazer a virada. E a gente via as empresas até tentando fazer alguma coisa, mas ficava dentro do pacote de benefícios. Perfeito. E o pacote de benefícios não abarca tudo. Chega, né? Você não vai atender a necessidade específica da Carla, da Priscila ou da Simone. É um pacote de benefícios que é meio generalizado. E Simone, mesmo assim, e cada vez mais, acho que porque o mundo tá mais complexo, mais ambíguo, mais veloz, tá difícil navegar, né? É mais complexo do que no passado, o conjunto de variáveis, a velocidade das coisas. A gente ainda vê cada vez mais o número de mais pessoas profissionais que se sentem doentes, né? Que realmente estão sendo acompanhados por um profissional, afastados, o número de afastamento é maior. Então, também tem uma preocupação da empresa com esse de estar custeando um profissional que está afastado, né? Sim. Então, por isso também essa pressão por cuidar mais desse processo. Né? Fazer um preventivo, né? Como as coisas trabalho mudaram, preventivo. né? Porque você é profissional também, você tem uma trajetória na área, né, de empresas, no mundo corporativo, eu também. E antes isso, assim, né, quando a gente ia para uma entrevista de trabalho, era quais são os seus objetivos no trabalho, ou para onde você quer crescer. Isso nem era quanto que abordado você pelo quer... profissional e nem pelo executivo. Não, né? Porque a gente estava falando de tabu, de que existia um tabu de se falar de doença mental, de estresse, de burnout, de depressão, de ansiedade. Hoje, eu acho que a pandemia, a minha teoria é essa, que a pandemia, ela permitiu todas as pessoas a dizerem, eu não tô bem. Perfeito. Eu não tô legal. Porque foi um mal coletivo. De alguma forma afetou você, a mim. Então, quando a gente começou a perceber que a relação com o trabalho foi muito impactada, pelo menos aqui, né, no Brasil, a gente percebeu as pessoas fazendo home office ou não um híbrido depois, foi permitido dizer, olha, eu não quero mais isso. Não faz sentido. O cérebro estava tão doutrinado a levantar de manhã, tomar café, banho, ir trabalhar, voltar de noite, deixo meu filho na escola, não ligo. Aí uma hora a gente falou, opa, pera, isso aqui é importante para mim. Não dá para ser nesse modelo mais. Eu acho que a pandemia também possibilitou isso. E também eu percebi muito, não sei vocês, mas até para uma demanda na clínica, né, que muitas pessoas já estavam doentes, né? Então, com a questão da pandemia, né, isso estava um pouco mais mascarado. Perfeito. E aí depois, né, como vem se falando cada vez mais do autocuidado, do bem-estar, de cuidar da sua saúde mental, porque se você não tem saúde mental, você dificilmente vai ser funcional nas suas outras áreas da vida. Então isso passa a ser um ponto fundamental, né? Então, e olhado assim de uma forma sem tanto estigma como era no passado. Exato, acho que você usou a palavra correta, estigma né? Que você rotula. Porque se você tem uma questão também que antes, se você chegar dentro da sua empresa e você falar que você estava com problema de depressão, nossa, isso era velado. Né, assim, com riscos até de você reais, né, riscos reais de talvez você ter alguma implicação, né, ou ser mal visto, ou ter um estigma, um rótulo, ou ser desligado, vamos falar ou ser desligado. É como se hoje as pessoas pós-pandemia tivessem percebido que tudo bem a falar sobre as suas vulnerabilidades, tá tudo bem. É a tal da vulnerabilidade positiva. Né? Eu mostrar como eu estou me sentindo. Eu sou ser humano, né? Exato, assim, ninguém tem que ser humanizar as relações, ninguém tem que ser super-herói. Você pode pedir ajuda, né? A gente brincou que parece que teve uma troca no mercado de trabalho da figura do super-herói, que todo mundo tinha que ser, eu sou o melhor, pela Liga da Justiça. Sou eu e mais um conjunto de pessoas que eu dou a mão, cada um com seus complementos, e juntos a gente vai entregar algo, não tem que ser só eu. E isso vai começando a tirar um pouco do peso das costas, sabe? Do profissional. E na pandemia você falou uma coisa, Simone, é verdade. A pessoa mudou muito porque também estar em casa, mais em casa, com seus filhos, te faz ver o quanto você perdia quando você trabalhava 15, 16 horas. E aí fala, meu Deus, eu não via tudo isso. E aí você começa a perceber o valor que cada coisa tinha e falar, bom, deixa eu pôr as coisas de novo na sua perspectiva certa. A família é muito importante, eu não posso trabalhar 20 horas por dia. Acho que as pessoas também fizeram uma reflexão, as mulheres principalmente, né? Essa dimensão, né, das áreas da vida,
equilibrada, a gente trabalha muito em terapia cognitivo-comportamental, que se a gente pegar uma pizza e dividir em fatias profissionais, acadêmicas, familiares, financeiras, tudo isso, bem-estar, saúde, todas essas áreas precisam ter um equilíbrio ou a gente disfunciona, né? É como se a gente pusesse um carro na estrada e um dos pneus tivesse murcho. Perfeito. Então, todos eles precisam estar equilibrados para que você gire bem, para que você rode bem. E se a gente não tem uma empresa preocupada com isso, provavelmente nós teremos profissionais ou desistindo das suas carreiras, ou doentes. Uhum. Mas eu tenho uma curiosidade, Carla. Os líderes estão preparados para lidar com essa demanda que é nova para eles também? Qual é o estilo de liderança? Eu também tenho uma dúvida. Quem cuida do líder, né? Coitado! Porque o líder tem que várias falar, pressões, pressão, né? Cuidando dos seus colaboradores. Mas quem cuida desse líder também, né? Nessa escala da pirâmide. A gente também entendeu pela pesquisa que essa camada do meio, que é a liderança, a média gestão principalmente, ela é pressionada pelos acionistas da empresa, por resultado e tudo mais, pressionada pelo seu time, por um ambiente saudável, por cuidar. Então, ela fica no meio da pizza ali, pressionada entre o resultado e o humano, as pessoas, e ela também sofre muito, como você disse, Priscila. Então, o cuidado em cuidar de quem cuida, né? O cuidar dos líderes, assim como cuidar de quem é da área da saúde, fazendo uma correlação, porque essas pessoas cuidam de outras, tem sido uma preocupação das empresas também. Então, programas para que ajude a liderança a olhar para temas sensíveis, a conseguir falar sobre eles, para falar sobre ansiedade. Então, tem tido um movimento das empresas sensibilizar a liderança para isso. Falar sobre inteligência emocional, para que ela consiga se autoconhecer melhor, identificar e aí poder trabalhar melhor com as suas pessoas, né? Isso é fantástico, porque na terapia cognitivo-comportamental, né, na qual nós somos especialistas, a gente trabalha muito essa questão das emoções, né? Porque é a dificuldade das pessoas de nomear as suas próprias emoções também. Né? O que eu sinto? E qual a intensidade desse sentir, dessas emoções? Isso impacta diretamente, né? E sabe uma coisa que eu tenho recebido? Eu sou supervisora clínica também, né? De outros profissionais. Alguns profissionais com os quais eu tenho trabalhado têm me dito que têm recebido bastante demanda de executivos, mas eles ainda não aceitam fazer psicoterapia. Então, eles aceitam um trabalho breve de intervenção focado na carreira. Aceitam até um trabalho de coaching, né, para a carreira. Curioso. Mas em psicoterapia ainda tem... eu não estou fazendo terapia, né? Eu estou fazendo um coaching, eu estou fazendo um trabalho de intervenção pontual e breve. Ainda principalmente homens, né? Porque tem também mais ainda no grupo masculino essa estereótipo, né? De dar um passinho para trás. Melhorou muito, mas a gente ainda vê que isso ainda incomoda em certo ponto. É porque é uma questão cultural. Perfeito. Né? O homem sentir ainda também, isso tem os seus tabus também. Quer não, ele foi educado para vestir a cueca por cima da calça, botar a capa vermelha e falar, eu sou super-homem, né? A Liga da Justiça é novidade, né? A Liga da Justiça é novidade. E é interessante esse pensamento. E tem uma pressão também, porque mesmo aqueles profissionais que ainda não entenderam a relevância disso, esses líderes que ainda não entenderam o quanto é importante, a empresa também faz um processo com eles de falar assim, não é sobre o que você acredita só. A gente está aqui te mostrando a relevância, mas não é sobre o que você acredita. É sobre se você não entende isso, você vai ter uma conduta que adoeça o seu time, e adoecer o seu time leva a processos trabalhistas. A empresa gasta mais porque as pessoas estão afastadas. Então, assim, por bem ou pelo mal, você vai ter que aprender a navegar num contexto diferente. Então, senta aqui, vamos... O que não deveria ser o caminho ideal, que é pela dor e não pelo amor, mas acho que as empresas estão forçando nesse sentido de... É isso. Tem essa resistência, mas também eu tenho observado que muitas pessoas chegam no consultório, executivos, né? Eu já atendi alguns que dizem assim, olha, não está acontecendo na minha equipe, mas está acontecendo dentro da minha casa. Sim. Eu tenho um filho adolescente, eu tenho uma esposa que está deprimida, eu tenho uma esposa que eu não entendo o que está acontecendo com ela, é uma depressão pós-parto, né? Então eu preciso também entrar em contato com tudo isso. Então, se ele não está sofrendo a pressão na área profissional, ele está sofrendo a pressão na área familiar, né? Essa foi outra coisa que com a
questão da pandemia, também a gente sentiu diferença e mapeia nas pesquisas também. O quanto pós esse período tão crítico e vulnerável de 2020, 19 e 20 que todo mundo viveu, as pessoas começaram a entender que não se separa, né? Você é um ser único, integral. O seu profissional, o seu pessoal, não tem como você estar muito bem numa área se você não está bem na outra. Eu falo que ninguém deixa a mochilinha quando entra na empresa de problemas na porta e vai, né? Exato. Você leva junto. E aí veio humanizar as relações. Mais do que só fazer uma reunião com a Priscila de 10 minutos, eu quero saber como tá a Priscila. A Priscila tá aqui inteira hoje? A Priscila tá bem? Tem algo que eu possa fazer para destravar os seus problemas? Essa é uma agenda dos líderes agora, de entender, além do trabalho, como é que tá a Priscila. Né? E é algo para ser treinado, porque existe. Perfeito. Porque você tem um gasto de energia. Né? Você estar com o outro, estar presente com o outro, é uma outra demanda que entra, além daquele trabalho que você chega e fala, olha, você vai fazer isso, me entrega. Não, você e as pessoas têm que ver valor, né? Outras relações, E assim, o trabalho é feito por pessoas, né? Se você não cuidar das pessoas, não acontece, né? Não somos máquinas. Nem todo negócio é feito por máquinas, indústria, fábrica, né? Nossa, até aproveitando isso, Carla, conta um pouquinho pra gente, né? O que aconteceu em 2012, né? Você teve um quadro de burnout. Como que foi para você? Me parece assim até que você tem uma visão muito clara, né, da importância do cuidado, da saúde mental, do cuidar, do bem-estar. Estava vivendo uma questão pessoal, numa separação também de um relacionamento de muito tempo. Somado a esse estresse, a essa de não estar bem emocionalmente, eu estava no momento do trabalho assumindo uma posição que eu não estava preparada para. Estava assumindo um grupo muito grande de funcionários, uma unidade inteira de negócio, e eu me sentia muito jovem ainda e talvez não preparada. Apesar de ter sido preparada para aquilo, eu não me sentia ainda capaz, né? E aí essa ansiedade de achar que eu não tinha tamanho para essa cadeira, achar que eu não era competente o suficiente, somado a esse momento vulnerável pessoal que eu me senti preterida pelaquela pessoa não escolhida, então afetou minha autoconfiança na vida pessoal, afetou minha autoconfiança no trabalho. E aí isso se tornou, essa carga ficou grande para mim, fora que era um ritmo de trabalho muito acelerado, muitos desafios, então como eu não fazia aquilo ainda, eu estava em aprendizado, eu demorava o dobro do tempo para fazer, então eu trabalhava muito também. E a pressão e a cobrança e a pressão de querendo jeito. entregar um resultado, eu estava chegando naquela cadeira, e eu tive um episódio de burnout, mas na época eu não identificava dessa forma, eu não sabia, eu simplesmente sentei na frente do computador e ficava horas sem conseguir fazer o que eu tinha que fazer. Eu falava, gente, sou apática, eu não sei fazer essa apresentação. Você ficou com uma sensação de que eu emburreci, de repente? Eu olhava para aquilo e falava, gente, não é possível que eu não sei fazer, demoro horas para fazer uma coisa, não é possível. E aí isso foi crescendo e um dia eu simplesmente levantei da mesa do trabalho aos prantos e desci pro térreo do escritório, chorava e não consegui parar de chorar. Não consegui parar de chorar a ponto de terem que me levar para casa, chamarem uma pessoa para me ouvir, né, um terapeuta para me ouvir. E aí eu comecei um trabalho a identificar o que estava acontecendo comigo. Então, que aí eu consegui nomear e tudo isso e tratar. Fiquei um tempo afastada do trabalho e depois decidi que eu tinha que parar um pouco, porque eu já trabalhava desde os 15 anos, já trabalhava há muito tempo. Você estava com quase 30 aí, né? Eu estava com quase 30 e pouco, e aí eu decidi que eu tinha que parar para pensar o que eu queria da minha vida, o que me fazia feliz, o que tinha a ver com o meu propósito, o que eu estava fazendo de que não estava funcionando, por que eu estava tão disfuncional, né? Então, eu tinha que parar para pensar, me afastar. E aí eu fui me tratar, né? Fui acompanhada por psicólogo, por psiquiatra. Precisou de medicação também? Precisei de medicação. Mais para ansiedade ou mais para o quadro depressivo? Para relaxar, para parar. Eu não sei qual o nome disso. Desacelerar os pensamentos. Minha cabeça não dormia. Não, é isso que eu ia te perguntar, quais sintomas físicos, né? Cabeça não dormia, acelerada, não dormia. Coração palpitado, eu tremia quando eu ia falar, eu sentia que sempre como se alguém estivesse me avaliando. Então, e sempre essa sensação de incapacidade. Era muito, muito ruim. E aí, para poder relaxar, esquecer, deixar a mente vazia, eu entendi que era para isso que, posso estar enganada, que eu não entendo, que eu tomava uma medicação, enfim. E aí eu fui fazendo todas as sessões com o terapeuta no paralelo, porque não é a medicação que resolve, não, né? Ela só estaciona um pouco a velocidade do problema, mas a terapia te ajuda a lidar com as ferramentas. E que eu faço até hoje, né? Porque mudam as questões da vida, mas eu entendo que é fundamental. É uma das coisas que eu acho que faz mais sentido na minha vida hoje, é poder olhar para mim, né? A terapia. E aí eu fui fazer esse processo, fiquei afastada um ano, fui viajar e nisso eu ressignifiquei, consegui ressignificar com
com o apoio da terapia também, tudo que tinha acontecido, o que era minha responsabilidade, né? Porque é fácil falar, é só da minha empresa, é só do lugar que eu trabalho. Provavelmente não, né? Tem um pouco de cada coisa. Então, eu também olhei para mim o que eu posso mudar nisso e eu passei a olhar diferente as coisas. Talvez o processo de autoconhecimento, um dos mais difíceis seja praticar a autorresponsabilização. Exato. Que é você falar, tá bom, isso é meu. É muito difícil, né? Muito. Porque a gente quer sempre culpar alguém ou alguma coisa. A gente foi treinado para isso, né? Quebrou a xícara, foi ela. Mãe, foi ela. A gente quer ser. O caminho mais curto é responsabilizar alguém. Uma das primeiras coisas que fez muito sentido para mim quando eu entendi, um exercício simples, né? Que mais para mim fez muito sentido foi, passei a pensar, que eu aprendi também, assim, o que de pior pode acontecer nessa situação? Que a gente sempre faz, o que de pior. Sim, eu não sou médico, não tô operando ninguém vai morrer se eu for menos boa hoje, menos competente, né? Assim, o que de pior pode acontecer? E aí, assim, será que esse pior é realmente importante? Assim, e se é acontecer, a vida do meu como filho? que eu lido? Não, é a vida do meu marido, é minha mãe, não é minha família, é minha saúde. Não, então... Porque, né, quando a gente faz essa pergunta, você vai encontrar uma solução. Porque existe. Perfeito. Existe, né? Esse pensamento, né, catastrófico de que o que vai acontecer? Você coloca nessa perspectiva. Na dimensão. Existe uma solução, pronto. Né? E a Carla falou uma coisa muito importante. Ela começa a olhar para esse pior baseada nos valores dela. Peraí, foi a minha mãe? Né? Foi o meu filho? Esses são os valores familiares. Não, então peraí. Isso é importante para mim, mas não é sobre o meu valor pessoal. Os valores permanecem. Então, peraí, eu paro tudo. Se for o meu filho, se for a minha mãe, eu não estou causando nenhum mal para eles. Calma, então eu consigo dar um jeito, encontrar uma solução para resolver isso aqui. A dimensão do problema parece que ela diminui, vai para o devido lugar, né? E a outra coisa é a sensação de você, assim, não é sempre, não precisa ser sempre que eu tenho que ser brilhante. Tá tudo bem ser só ok aqui hoje. Tá tudo bem ser boa aqui hoje, ser brilhante nesse aspecto da minha vida e não nesse agora, tá tudo bem, né? É bom que você se destaque, óbvio, né? Que você exerça o seu melhor, mas não precisa ser todo dia, toda hora, ninguém consegue, né? A gente tá falando isso num episódio com a Ana Rosa, a mulher padrão ouro, né? Além de ótima profissional, excelente mãe, sensacional esposa, amante, aí você magra e linda. Não, porque tem isso tem ainda, isso, ainda né? tem essa Questão, a gente já falou disso. E aí saber que, hoje eu prefiro... Eu escolho por hoje ser uma boa profissional e uma mãe sensacional. Vou colocar meu filho para dormir. Amanhã, eu não vou pôr meu filho para dormir, mas eu vou ficar até mais tarde fazendo, sei lá, uma pauta ou escrevendo algum conteúdo e tá tudo bem. Você é só uma mãe suficientemente boa, como diz a Melanie Klein, né? E tá tudo bem, né? Essa dança, né? Esse equilíbrio é dançar entre as esferas da vida e equilibrar, né? Sim, equilibrar mesmo. E falando em equilíbrio, a gente tá falando das dimensões, né? Físicas, que o burnout pega, emocionais e a dimensão espiritual, que a gente está dentro dessas 3 dimensões. Como é que hoje, depois de ter passado por essa experiência que te transformou, fez você fazer um ano de sabático fora do país, eu imagino com outra cultura também, como é lidar, como é que você lida das outras dimensões para te dar o tal do equilíbrio do bem-estar? Tem hábitos que eu adquiri nesse processo, na dor ali, no processo de cura. Acho que eu aprendi a cuidar de algumas coisas que eu trago para minha vida até hoje, porque entendi o efeito que tem, né? E tem outras que eu fui aprendendo depois, mais madura, né, nessa jornada, que fazem sentido para mim. Então, todo dia de manhã, eu entendi que para mim acordar em cima da hora, correndo, ter que fazer tudo atrasado, me deixa em estado de ansiedade muito grande. Então, já que para mim funciona assim, eu sempre procuro acordar 1 hora antes do que o meu bebê, que acorda muito cedo. Ele dorme. Quando ele acorda muito cedo, eu já acordo 1 hora antes, que é para eu conseguir tomar um banho, respirar, ler 2 páginas de um livro. Isso me deixa mais preparada pro meu dia. Eu entro como se eu entrasse com os 2 pés no chão. Você vai se ancorando em você, vai chegando. Um horário que ninguém liga pra ninguém, sabe? 5:30 da manhã até 6:30, ninguém liga pra você, o telefone não toca, ninguém te procura, nem do trabalho, nem da vida pessoal, enfim. Então é um momento seu. Nesse momento eu procuro também fazer alongamento, que é poder acordar também o meu corpo, me ajuda, é um hábito que eu faço todos os dias. Eu faço a terapia, que para mim tem muito valor, só muda as esferas, mas eu entendo que enquanto eu continuo aprendendo sobre mim faz sentido.
E acho que eu tenho feito melhor pra vida dos outros também, que se relacionam comigo. Meu marido fala, nossa, você é uma versão melhor de você. Eu falei, que bom! Ai, que ótimo! Imagina se eu fosse uma versão pior do que você conheceu, né? Gustavo ganhou na Mega Sena agora, hein? Então, terapia, eu também faço um processo de fazer no final do dia, 5 minutos, assim, pelo que eu sou grata hoje, né? O que eu aprendi. Sabe quando você para 10 minutos, eu escrevo num aplicativo o que foi difícil para mim hoje, 3, 4 tópicos, o que foi fácil, o que me deu prazer, o que eu aprendi e aquilo que eu tenho que agradecer. Então, esses 10 minutos também fazem entender por que aquele dia fez sentido para mim. Eu não passei só por ele, eu vivi ele. Eu desconfio que a psicóloga da Carla é TCC. Eu acho. Não sei não, viu? Assim, temos uma colega atuante aí. Temos uma colega aqui, viu? Ô, Carla. Você traz muito do que a gente aplica também com... E cuido do FIS, faço pilates também faz agora. Pilates. Você falou que você escreve. A gente sempre orienta as pessoas que passam com a gente, né? Nossos pacientes, clientes, a escrever. Porque escrever traz você para um lugar de se apropriar daquilo. E é difícil treinar a mente para o positivo. Se você perguntar quais foram as coisas boas do seu dia, a gente vai pescando. Mas as ruins, rapidão. Vai então, treinar para escrever isso, e são só 10 minutos. Não é tanto tempo, né, que você investe fazendo isso. Quando você termina, e depois de algum tempo você lê aquilo, qual é a sensação de rever os dias anteriores das suas escritas? Essa coisa do não ter sido atropelada pela rotina, é como se aquilo me desse controle da minha vida, sabe? A imagem que me vem, o volante tá na minha mão, assim. Quando eu paro e reflito sobre como foi meu dia, o que eu fiz, tá bom, tá na minha mão, eu sou protagonista dessa história. Não foi legal alguma coisa hoje? O que eu posso fazer amanhã? Assim, gente, falando parece muito perfeitinho, né? Não é exatamente assim, porque tem dias que eu não consigo e tem dias que... Mas assim, no geral, quando aquilo vira hábito, esse processo vira hábito, como virou pra mim, me dá a sensação de eu sou responsável, eu sou protagonista, bati aqui na mesa. Mas não tá de anel, tá tudo bem. Depende de mim, sabe? Então é muito bom, assim, é prazeroso. Essa questão, né, de agradecer, de algo no seu dia que você foi grato, não necessariamente algo grandioso, né? Porque as pessoas dizem, algo que eu sou grato. Peraí, mas hoje, sei lá, eu não bati a minha meta com o cliente. Não é sobre isso. No qual eu sou grato de estar aqui, né, de ter um bate-papo, né, de me dar a oportunidade de me cuidar, né, de ter feito algo por mim durante o meu dia, de ter conversado com um amigo, uma amiga, enfim, são tantas coisas, né? A gente vai sempre para o macro, tem essa tendência da mente a elevar, né, levar para algo maior, mas a gente faz muitas coisas durante o nosso dia e a Carla tem que ser validado. A Carla tá falando dessas questões que fazem com que ela se pegue o volante do carro dela, né? Ela dirigindo e dizendo, eu sei para onde eu vou. Eu vou virar à direita, eu vou virar à esquerda. Ela não chega num ponto e fala, o que aconteceu comigo? Eu nem sei como eu vim parar aqui. Não, ela faz as escolhas. E toda vez que a gente está consciente, fazendo escolhas, a gente tem uma coisa muito interessante no processo, que é um descanso ativo. O descanso ativo é sentar com um amigo, conversar, tomar um café. O descanso ativo é você pegar o teu filho para brincar, é pegar o livro para ler. Porque você está descansando, mas você está com a tua mente ativa. Fazer o pilates é um descanso ativo, porque TV, celular, não te descansa. Quando você encerra aquilo, volta para o ponto onde você estava. No momento que você pratica algo, você está relaxando a tua mente, mas você continua produzindo. Dá um prazer, né? chama muito hoje, né, de uma mente plena, né, uma mente mindfulness, uma mente de atenção plena naquilo que você está realizando. Então, eu estou brincando com meu filho, no caso, vocês. É intencional, né? É intencional. Eu estou aqui, né? Eu estou presente. Então, isso vai te dando um estado de presença e ajuda muito a dar esse equilíbrio para a mente. Porque às vezes a gente fica com uma sensação de que isso não é para mim, eu não consigo, não tenho tempo. Para você é fácil, porque você tem alguém na tua casa, você tem uma baba. Gente, é fácil brincar com uma criança. É só brincar. Você vai fazer um descanso ativo. É fácil conversar com um amigo. É só conversar. E isso é possível para mim, para você e para qualquer pessoa, não está longe. A gente está tentando dizer que essas práticas não estão distantes de ninguém. Era para ser natural. Antes, né? Antes da tecnologia, a gente fazia isso. Escrevia para as pessoas, conversava, falava. E é justamente, né, se a gente sempre pensou, né, nesse bate-papo, no Emocionalmente Sã, como um canal mesmo, para que a gente possa compartilhar, né, que isso é muito valioso. Falando em canal, faz aquela perguntinha que a gente está chegando ao final. Ao final já. Ao final, foi rápido, né? Nem senti. Você tá olhando aqui, ó, dizendo,
Ai, gente. Esse processo foi um processo de autocuidado pra mim, porque assim, é um momento que a gente conversa com pessoas que a gente admira e gosta, que a gente fala sobre a gente, revisita a nossa história. Pra mim é muito grato, é muito gostoso estar aqui. Esse é um momento de autocuidado. Ai, que delícia. Para nós também, né? Porque o podcast ele também tá construído dessas bases também, do nosso Não é nem autocuidado, trabalho pra gente, a gente se não é diverte. trabalho, a gente se diverte, troca e aprende, né? Então a pergunta oficial, Carla, quais são as dores e delícias de ser Carla Esteves? Menina. A mente foi para as dores. Você começou aqui falando várias delícias, né? Com seu bebê Sim. delícia. Bebê delícia. Eu vou tentar fazer a perspectiva do positivo copo cheio primeiro, né? Acho que as delícias de ser quem eu sou, eu acho que a alegria de ter construído uma rede ao meu redor que me suporta, então de amigos, de família, de pessoas com quem eu trabalho, então que eu construí intencionalmente, eu construí, rego e cuido, então assim, é uma delícia saber que tudo isso que me rodeia, eu fiz parte dessa construção, eu sou responsável por isso, então é uma delícia ser eu porque eu tenho tudo isso ao meu redor. E também porque eu tenho autonomia, porque eu sou dona da minha vida, eu posso fazer minhas escolhas hoje. Eu trabalhei muito para que eu pudesse ter liberdade de escolha e eu tenho, assim, liberdade de saber se eu vou para a direita ou para a esquerda. Então, isso é uma delícia de ser quem eu sou. E dor, honestamente, assim, eu tenho uma questão que eu tento cuidar muito na terapia também, mas eu protelo as coisas que eu não gosto de fazer. Bem-vindo ao time. Então eu arrasto. Essa é uma dor de ser quem eu sou, assim, eu queria poder falar, ai, faz isso pra mim, Simone, que eu odeio, porque em vez de sentar e resolver, eu vou protelando. Uma hora eu consigo cuidar disso, né? Vamos ver. Eu falo que a mente ansiosinha, ela procrastina, ela vai deixando pra depois, né? Põe outra coisa no lugar, gasta energia. A gente sabe. Gasta energia com outras coisas, mas posterga o que tem que ser feito também. Bom, enfim, chegamos ao fim. Vamos dar nosso presente. A Fê maravilhosa. Não, a Fernanda, gente, ela tá cada dia mais Fê, gata. Eu falo pra ela que ela tá assim. Fernanda... Olha a produção, vem cá, produção. Vem cá, olha a produção, olha aqui, fica aqui, produção. Olha essa mulher, gente. Olha a Fernanda, gente, linda, loura, magra, ela tá dentro daquele aspecto. Obrigada. Ai, gente, muito obrigada. Pra você. Muito obrigada. Uma lembrança do emocionamento. Lembrar-se de nós. E para você voltar também, né, Cí? Obrigada. Será sempre bem-vinda aqui com a gente. Então, vamos lá. Vamos lá, esse foi o nosso episódio com Carla Esteves, uma profissional da área de gente, né? Vamos falar assim? Da área de gente. Lida com gente o tempo todo. E cuida de talentos, né? Da companhia de talentos. Jovens talentos, talentos em desenvolvimento e talentos já sedimentados. Carla, muito obrigada. Obrigada. Foi uma delícia. E a gente sempre dá uma mãozinha assim pra isso, porque estamos unidas. Que delícia. Obrigada. Principalmente, né? Aquela aqui, mulheres unidas também sempre. Que se apoiam. E pra nós mulheres, né, fica, né? Tá tudo bem pedir ajuda, né? Tá tudo bem. Obrigada. Não, falando em pedidos, né? Vamos pedir também para o pessoal curtir nossas páginas. Então, Instagram, @emocionalmentesã, YouTube, Emocionalmente Sã, tem o acentinho. Estamos também no Google Play, acertei dessa vez, Spotify e Amazon. Então, gente, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para a gente poder fazer isso aqui mais vezes para vocês. Até mais. Maravilha. Beijo, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Muito bom, cara. E chegando agora o nosso momento da dica da Psi. Eu sou Carla Fragomeni, sou psicóloga especialista em Mindfulness, atenção plena. E hoje eu gostaria de trazer para você a importância que é a meditação, a prática da meditação. Eu imagino que você já tenha ouvido falar muito e que é bom e que é importante, porém como fazer? E eu sugiro que você comece de forma muito lenta, muito despretensiosa e muito sem expectativas.
A minha sugestão na dica de hoje é que você faça pequenos momentos de atenção na respiração. Ancorar a sua atenção no ar que entra e no ar que sai, de tempos em tempos, e fazendo isso de forma consciente, tá? Várias vezes por dia. Vamos fazer agora aqui, vamos fazer juntas para aprendermos. Então nós começamos prestando atenção ao ambiente onde nós estamos agora. Você pode olhar em volta, perceber onde você está, a forma que você está sentada agora. Importante que a coluna esteja ereta, porque se nós encostamos assim, desmoronando na cadeira, a respiração não flui direito. Então, uma postura ereta e ao mesmo tempo relaxada. Vamos nos ajeitando agora. As pernas podem estar cruzadas, ou os pés podem estar no chão. Vamos percebendo nesse momento os pontos de apoio com o assento. Esse contato que nos oferece segurança. E fazendo um breve escaneamento da atenção pelo corpo, começando pelos pés, as pernas. Notando o tronco, os braços e as mãos e a cabeça, trazendo uma qualidade de presença aqui e agora. E de forma gentil e com atenção, vamos convidando nesse momento a atenção para a respiração. Separando esse momento para fazer. Corta, vamos voltar. Separando esse momento para você, sem nada a fazer, sem lugar nenhum a chegar agora. Apenas acompanhando o ar que entra e o ar que sai do corpo. Onde você sente mais viva a respiração agora? Talvez seja quando o ar atravessa as narinas, entrando mais fresco e saindo aquecido pelo calor do corpo. Eu respiro e sei que estou respirando agora. Talvez percebendo o movimento do abdômen com a respiração. Essa já é uma prática meditativa e é um primeiro passo. Vamos abrindo os olhos, talvez sentindo gratidão por termos nos oferecido esse espaço. E obrigada pela presença de vocês e até a próxima.